Oi, nós somos do grupo Letícia Maiane, Letícia Ribeiro, Milena Coterala e Viviane Maciel. Nós vamos trazer hoje alguns exemplos de artefatos culturais da vida surda. O primeiro artefato a ser trabalhado e exemplificado é a literatura surda. O segundo são materiais da vida surda. Então, o primeiro ponto é a literatura na cultura surda. A literatura na cultura surda é uma forma de produzir e transmitir textos no ambiente literário da cultura surda, ou seja, em Libras. O que para a gente é transmitido na tradição oral, por meio da fala e da contação de histórias, para eles são transmitidos com a tradição sinalizada, a tradição visual, que também pode ser chamada de tradição visogestual. Para contextualizar um pouco sobre a literatura, a gente trouxe um vídeo que vai contar uma história infantil que fala da alegria de pais ao terem um filho e da angústia e preocupação que eles têm quando eles descobrem que esse filho é surdo. Então, na literatura, na cultura surda, tem uma importância para que eles possam poder ter acesso ao aprendizado da literatura e desenvolvimento do seu cognitivo e da linguagem, assim como as crianças ouvintes têm esse mesmo objetivo. Bom, além da literatura em livros como a Lê trouxe, a literatura surda também tem piadas ou anedotas, como vai passar no vídeo. Bom, as piadas e anedotas são exploradas no domínio de Libras, dos sinais, na expressão facial e corporal, que a gente pode ver no vídeo, que o sentido da graça é nisso. Igual na aula passada que a professora trouxe no vídeo que ela passou pra gente, que a gente pôde ver na cena que tá o ouvinte e os surdos, que ele não viu graça. E isso acontece na piada. Os ouvintes não vê graça nas piadas dos surdos, ou ao contrário, os surdos não veem graça nas piadas que os ouvintes contam. Pode passar. Então, agora dando continuidade e entrando no artefato cultural de materiais. Como na rotina comum, nós temos alguns itens em casa que para o surdo ele é adaptado de alguma forma. Com a tecnologia que já avançou, muita coisa já teve uma grande melhora.
Mas a gente vai trazer alguns exemplos, e o primeiro exemplo é o TDD, que é o telefone para surdo. Ele já foi muito usado, ele é um aparelho antigo, mas ainda hoje em dia, mesmo com aplicativos e outros métodos de comunicação para o surdo, ele já foi muito útil e ainda assim a comunidade surda faz uso desse telefone adaptado para o surdo. Esse que foi exemplificado agora, ele acompanhava um orelhão, que era usado bem antigamente. Então ele ficava do lado, como deu para ver, ele tem uma tela, um visor e um teclado que facilita para o surdo essa comunicação. Hoje em dia ele é usado, como eu já disse, ele tem um de forma portátil, que o surdo pode carregar, mas ele também tem esse formato um pouco maior e ele era muito visto juntamente com os orelhão. Outra adaptação para o surdo são alguns sinalizadores que ele pode ter dentro de casa. Como, por exemplo, quando a campainha toca, ele não vai ouvir, então tem um sinalizador dentro da casa luminoso que vai iluminar e vai alertar ele para que ele visualmente consiga entender e compreender o que está acontecendo. Esse sinalizador luminoso, ele pode ser adaptado e instalado em várias partes da casa para que o surdo sempre possa se situar visualmente. Lê, pode continuar. Bom, então, como a gente viu, os materiais eles vieram para contribuir na vida das pessoas surdas. E nós encontramos um aplicativo que ele contribui tanto para as pessoas surdas quanto para nós ouvintes, porque ele ajuda a gente se comunicar. Será do vídeo? Uhum. Nesse aplicativo, que é encontrado no Play Store, o nome dele é HandTalk e ele facilita a nossa comunicação. Como a gente pode ver, ali eu escrevi um recado para vocês e ele vai traduzir em libras para vocês. É possível também regular a velocidade que o bonequinho, que se chama Hugo, vai conversar com a pessoa. Então, ele está regulado na velocidade normal e ele vai fazendo todos os gestos em libras para fazer essa comunicação. Também é interessante que nesse aplicativo também possui um dicionário. Então, tem várias opções do que você aprender. Então, é possível também que nós, ouvintes, nós estejamos aprendendo para poder se comunicar de uma maneira melhor com a comunidade surda.
Então, como a gente já estudou todos os artefatos, e todas as apresentações, de todos os grupos, a gente viu a importância do nosso conhecimento como futuras educadoras de estar em contato com a Libras. A gente finaliza o vídeo esperando que tenha contribuído para o aprendizado da turma toda e falando que a importância da gente estar sempre estudando e incluindo os nossos futuros alunos com toda a turma. E adaptando de algumas formas e de algumas maneiras esses materiais e a literatura também em si, para que facilite a própria inclusão, como a Letícia disse, desse aluno, desse surdo na comunidade. Fechando também, foi comentado em aula, mas a gente também achou muitas notícias retratando sobre o uso das máscaras agora nessa pandemia, e também entra no quesito material e o quanto isso está dificultando para o surdo a comunicação, devido que as meninas mesmo já comentaram, que é usado muito os gestos, o rosto, para poder haver essa comunicação, e que as máscaras foram adaptadas de alguma forma, mas que ainda não está sendo de uso que está facilitando, porque ela ainda tem colocado um material, e isso ainda assim dificulta um pouco por causa do suor, por causa de vários fatores. Então, para o surdo, sempre tem que haver materiais adaptados, mas que também sejam confortáveis de alguma forma para ele utilizar. É isso? Então, a gente finaliza a nossa apresentação dos artefatos culturais.